Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 6 de março de 2021, sabadão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, a sua cobertura eterna, poderosa, te curando, te tornando saudável, visitando os teus familiares, preservando, restaurando, renovando, e nós possamos viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Eu sempre falo, né? Cada dia o Senhor tem um milagre, tem uma palavra para se cumprir, uma promessa para se cumprir. Alguém já disse, né, que se você pegar todas as bênçãos literais, fora as outras bênçãos, né? Vamos dizer aquelas literais, aquelas que o Senhor está falando sobre bênção, de maneira literal, né? Seria necessário 80 e poucos anos, sendo que para cada bênção, um dia. Então significa que existe uma bênção estabelecida sobre esse dia, na tua vida, na tua casa, na tua família. E também, a palavra do Senhor fala em Lamentações que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Antes de nós pensarmos em acordarmos, o Senhor já renovou as suas misericórdias. Ou seja, por que Ele renova as suas misericórdias? Porque Ele renova os seus planos, porque Ele renova os seus projetos. Então aquelas bênçãos que talvez, em algum momento, em alguma circunstância, não tenham encontrado, vamos dizer assim, um ambiente na nossa vida para se cumprir, não significa que aquela bênção está perdida. Pelo contrário, é possível que juntamente com as misericórdias do Senhor, as bênçãos do Senhor também venham, né? Nesse bojo, nesse pacote. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor se estabeleça sobre a tua vida, através da tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 14. Estamos lendo Mateus capítulo 14, né? A partir, e eu diria tematicamente falando, que Mateus capítulo 14 é exatamente o momento crítico que Jesus estava vivendo, né? No seu ministério, já mais de um ano, e que ele recebeu a notícia da morte de João, e a maneira trágica, a maneira desprezível, né, que foi feita essa morte, que Herodes mandou matar João Batista, e o Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele se retira, né, que é aquilo que eu falei ontem. São tantas notícias, tantas dificuldades, tantas adversidades, tantos conflitos, narrativas contrárias, né, que a gente está vivendo nesses dias, por causa da pandemia, sim, por causa da pandemia, mas também por causa de um Brasil sem muita estrutura, sem muita responsabilidade social, assistencial, né, gestores públicos incompetentes, né, infelizmente, numa boa parte deles, eu não vou falar a maioria, né, numa boa parte deles incompetentes, e um fica jogando para o outro, né, e a gente vive um ambiente muito ruim, muito hostil em relação ao cuidado do ser humano e tudo mais. Então, haviam, no tempo de Jesus, ameaças de todos os lados. Nesse nosso tempo, diante dessas circunstâncias, há ameaças de todos os lados. Mas o Senhor Jesus mostra como nós devemos fazer, né? Eu coloquei ontem, eu chamei de solitude, né? A solitude, quando você vai para a forma etimológica da palavra, na raiz da palavra, solitude, solidão, né? Ou solitário, é praticamente a mesma coisa. Mas solitude, quando a gente vai de maneira mais profunda, significa um sozinho de maneira premeditada, né? Eu quero estar sozinho. Por quê? Porque quando eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus,
Eu nunca estou sozinho, né? Como diz o poeta, nunca se está só. Se está, porque deseja, porque ele com certeza não foge de ninguém. Então é exatamente essa visão espiritual, de estarmos sós, mas estarmos com o Senhor, orando, meditando, chorando, nos derramando diante do altar do Senhor. Por quê? Porque são situações e noticiários e notícias e que fica bombardeando a cabeça da gente o dia inteiro. E se nós não tomarmos uma posição em relação à palavra de Deus, àquilo que Deus estabelece, né? E eu discutia com uma pessoa ontem que eu falava para ela, a Bíblia diz que, e eu sempre falo isso para você, né? Daniel diz, né? Ele diz o seguinte, que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte, né? Então o que é ser forte? Ser destemido, corajoso, desbravador, aquela coisa, né? Bélica, militar? Não. O povo que conhece o seu Deus é um povo forte porque conhece, né? Está sob o seu cuidado, a sua grandeza, a sua maravilhosa graça, a vida abundante, a alegria do Senhor que é a nossa força. Então essas coisas precisam ser trabalhadas todos os dias, para que nós encontremos fôlego, resistência, perseverança, paciência, como diria o filósofo, né? Resiliência. Por quê? Para que nós possamos trabalhar esse dia, sabendo que nós vamos atravessar esse dia e o Senhor nos abençoará, e o Senhor cuidará de nós, porque a Bíblia fala que Ele tem cuidado de nós. E Ele cuida de uma maneira boa, perfeita e agradável, porque Ele diz na palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, entrega a tua expectativa, entrega o teu sonho, o teu projeto, o teu desânimo, a tua tristeza, a tua angústia, ou seja, entrega o teu caminho, significando, entrega a tua vida, entrega as tuas tristezas e angústias, porque o Senhor com certeza cuidará. Aí depois diz assim, descansa no Senhor. Então, o que Jesus está fazendo nesse momento, no capítulo 14 de Mateus, é buscando guarida, descanso, no altar do Pai. Porque, humanamente falando, né, as notícias, o diz que diz, tudo que estava acontecendo não era fácil. Mas Jesus estava depositando toda a sua expectativa, perspectiva na vontade do Senhor, na direção do Senhor, no comando do Senhor, no controle do Senhor. E exatamente o que nós devemos fazer. Colocarmos a nossa vida, todos os sentimentos diante do altar do Senhor. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 13, diz assim, Jesus ouvindo isto, retirou-se dali no barco, aquilo que eu falei para você, para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Quer dizer, enquanto Jesus estava no barco, meio pensativo, completamente pensativo, distante, porque ele estava diante do altar do Senhor, a multidão estava seguindo ele no barco, a multidão seguia ele pela margem, né? E diz a palavra, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. A Bíblia fala aqui que ele viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos, né? Em outro evangelho diz que ele os instruiu. Em outro evangelho diz o seguinte, em Marcos, né? Que ele viu aquela multidão e era como ovelhas sem pastor. Então é exatamente isso que o Senhor
derrama sobre nós suprimento, a sua palavra, a sua cura, a sua saúde, e nos pastoreia, né? Com pastoreio eterno, divino, um pastoreio completo, porque a Bíblia fala que compadeceu-se da multidão, que é o que nós estamos orando pela nossa casa, pela nossa família e pelo nosso país. Que o Senhor se compadeça de nós, que o Senhor venha com a sua cura, com a sua libertação, com a sua saúde, em nome de Jesus. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, aqui, mais uma vez, o Senhor faz toda a diferença. Porque, logicamente falando, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: olha, está tarde. Para que continuar com essa multidão atrás de você? Despede a multidão, fala para eles irem embora, para eles se virarem para comer. Não tem como nós continuarmos com isso. Por quê? Presta atenção. Uma multidão amotinada é um perigo. E como que uma multidão fica amotinada? Quando está em profunda necessidade. Quando a coisa mais básica que existe está faltando, que é o quê? Comida. E os discípulos estavam enxergando aquela cena, que é o que nós estamos enxergando no nosso país. É por isso que eu falo para você, a palavra de Deus ela é tão perfeita, que a nossa vida, o nosso cotidiano, está completamente refletido na palavra do Senhor. Até para que nós tomemos, né, pé da coisa e de como devemos fazer. E é exatamente o que os discípulos fazem, porque os discípulos não tinham solução. Então os discípulos, olhando aquela multidão, faminta, cansada, com uma expectativa muito grande, porque Jesus era o cara, né, aos olhos do povo. E Jesus é o pastor, ele é o pastor do Salmo 23. Então, você tem toda uma condição ali desfavorável. Mas esses homens foram até Jesus. Qual a diferença? Para aquilo que estava se apresentando não acontecesse de fato. Era ir até Jesus. Buscar no Senhor, ainda que eles tivessem uma opinião, né? Porque nós temos opinião. Nós não somos seres insanos, incapazes. Nós temos opinião, desde que coloquemos diante do Senhor. Exatamente por causa disso que o Senhor Jesus estava sempre orando, e mais ele orava, mais ele se retirava do que ele ministrava. Por quê? Porque era a maneira que ele tinha de se alimentar, de se fundamentar na palavra, na vontade do Senhor, para expressar exatamente, ipsis literis, qual era a verdadeira vontade de Deus e não a sua vontade. Que é o que nós devemos fazer sempre. Esse momento é crítico. Aqui em São Paulo, por exemplo, estamos passando mais uma vez por um lockdown, né? Aqui está com a bandeira vermelha. Lá no sul, Rio Grande do Sul, está com a bandeira preta. Em outros lugares, hospitais, um ambiente totalmente, né, se manifestando de maneira impotente, não conseguem, por uma série de razões, vários erros estruturais, né, de infraestrutura, ou seja, nós sabemos disso. Aliás, tem gente
apontando o dedo todo dia e toda hora. A questão toda é o que fazer. Como que o povo de Deus se posiciona nesse momento? É levando todas essas coisas diante do altar do Senhor. Diz a palavra assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Não precisam se retirar. Ninguém precisa sair desesperado. Vamos dar de comer. Dar de comer, nesse sentido, é dar um pão, um alimento que possa suprir a necessidade. Com certeza passa pelo alimento material, claro, mas principalmente pelo alimento espiritual. Eu falava com um profissional da saúde ontem, e a gente tem conversado a respeito, o Fábio, né? A gente conversava, e ele falava o seguinte, que os profissionais de saúde estão tão desgastados de verem amigos, colegas de trabalho, né? No momento está lá ajudando a cuidar dos pacientes, no outro ele é o paciente. No outro ele está no leito. Então, e aí o profissional de saúde cuidando, sabendo que o seu familiar também pode estar lá e alguns deles já estão com seus familiares lá. É uma condição que só o Senhor, e o Senhor diz, não fiquem desesperados, não despeça a multidão. Existe um alimento, existe algo para alimentar, que é em primeiro lugar a segurança, o conforto, que só o Senhor tem, porque Ele é o pão do céu. A palavra do Senhor diz aqui: mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ou seja, exatamente o que acontece com os profetas lá no Antigo Testamento, no livro de Reis, né? Quando o profeta pergunta para a viúva, o que é que você tem? Ela diz, eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Pronto, é isso mesmo. O outro profeta pergunta, né, para outra viúva, o que é que você tem? Ah, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Pronto, é isso. Mas não é o suficiente, não importa. Porque aquilo que nós temos limitado, nas mãos do Senhor, se transforma numa provisão completa. Então nós temos a palavra, então nós vamos ler. Nós temos a oração, que é a maior arma que um homem de Deus, que um ser humano tem, uma arma que muda o universo. E quando eu falo arma, não no sentido bélico, né, de querer matar ou orar por alguém, amaldiçoando, não. Mas a oração é quando eu exponho a minha visão de Deus e de mundo, o quanto eu creio, o quanto eu confio, e nós colocamos diante do Senhor, porque é exatamente isso que nós temos: a palavra, a oração e a comunhão. O restante é o Senhor quem vai fazer. Mas aquilo que temos, nós colocamos nas suas mãos. Aquilo que temos, nós, na nossa limitação, nós providenciamos que todos tenham acesso. E é exatamente isso que acontece. Olha só. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Os estudiosos dizem, uma linha, né, desses estudiosos, dessa escola,
falam que era pelo menos 20 mil pessoas. Por quê? Porque se eram 5 mil homens, ou seja, homens, quando fala a Bíblia homens, principalmente no Novo Testamento, são homens maduros, são homens com no mínimo 30 anos. Então, se eram 5 mil homens, possivelmente nessa idade, existiam jovens, né? Jovens meninos e meninas, haviam as mulheres, que em todo lugar, em todo tempo, na maioria das gerações da humanidade, sempre houveram mais mulheres do que homens. Então havia realmente uma população muito grande. Se era 5 mil homens, com certeza pode ser multiplicado por 4, até por mais. Mas vamos dizer que fossem 20 mil pessoas. É o milagre mais coletivo de Jesus, né? Que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Que é também um milagre que está sendo, né, escrito, narrado pelos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse milagre, o milagre da multiplicação, fala muito conosco a respeito disso tudo que nós estamos vivendo hoje, que é exatamente uma condição que só o Senhor para interferir, só o Senhor para curar, só o Senhor para restaurar, só o Senhor para derramar com a sua misericórdia. Porque, tecnicamente falando, matematicamente falando, infelizmente, né? Mas matematicamente falando, a coisa não está para ser resolvida da noite para o dia, por uma série de razões, e aí não precisa falar porque está todo mundo falando a respeito, né? São as cepas, são os equipamentos do Estado que estão, né, em quantidade insuficiente. Então, são várias situações. E que, como esse povo, que carecia de uma intervenção que não poderia vir de homens, que não poderia vir de qualquer estrutura política, governamental, financeira, né? Porque a Bíblia fala em outro evangelho o seguinte, que André vai até os discípulos, né? E junto com Jesus, e fala: olha, tem um menino aqui que trouxe 5 pães e 2 peixinhos, né? Porque aquilo que eu sempre falo que na obra de Deus é assim: há muitos consumidores, mas há poucos mantenedores, né? Então, exatamente o que acontece: tem 20 mil ou mais pessoas, entre adultos, jovens e crianças, e só um menino, só um mantenedor tem 5 pães e 2 peixinhos. Obviamente, haviam naquela multidão pessoas que possivelmente tinham algum tipo de provisão, suprimento, nem que fosse particular, para o seu próprio, né, para o seu próprio alimento, com certeza. Mas aquele menino colocou à disposição. André leva até os discípulos e a Jesus, sabendo que, com certeza, não tinha como, né? O que eram 5 pães e 2 peixinhos. Antes disso, diz o outro evangelho, que Filipe, ele calcula diante de Jesus como pedir para esse povo sentar, né, sobre a relva. 200 denários não seriam suficientes para alimentar o povo. Ou seja, 200 denários significa 200 dias de trabalho, né? Um denário significava um dia de trabalho. Se hoje você fizer uma conta mais ou menos assim, que um dia de trabalho de um profissional, de qualquer, né, de qualquer área, mais ou menos, é R$150, R$200, né? R$200 vezes
100, não, R$200 vezes 10 dá 2.000, vezes 100 dá 20.000, né? Então precisaria pelo menos, sei lá, alguma coisa próxima aí de 50, 60 mil reais. Fora alcançar, procurar uma padaria que tivesse produção para alimentar 20.000 pessoas, que também não tem. Então havia toda uma logística insuficiente. É exatamente o que está acontecendo hoje. Não tem logística, não tem leito, não tem hospital, não tem profissional de saúde, não tem condição financeira, não tem estrutura, engenharia para fazer. Uma série de coisas. Para cada leito, dizem aí os estudiosos da área, para cada leito, né, nesse momento que nós estamos vivendo, para cada leito precisa de 10 profissionais, entre médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, quer dizer, todos os profissionais, né, dessa área, para estarem, né, auxiliando aquele paciente. Fora os equipamentos, não é só o leito, é toda uma estrutura. Né? Para ter uma estrutura dessa tem que ter equipamento, tem que ter teto, parede, tudo de acordo, né? A parte de esterilização, os tudo, luz elétrica, encanamento, banheiro, tem que ter tudo. Então, é uma condição que só a intervenção do Senhor pode realizar, pela misericórdia, porque a Bíblia fala que ele se compadeceu, porque a Bíblia fala que aquele povo estava como ovelhas sem pastor. E nossa grande população, nossa grande multidão está exatamente nesse momento. Então nós vamos orar, claro que tem muito mais para falar sobre a palavra, mas vamos colocar diante do Senhor, né? Tudo isso que está acontecendo. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é assim, ela é contextualizada, sempre. E se nós estamos estudando, e essa passagem veio exatamente nesse momento, é porque exatamente nesse momento o Senhor tem um alimento, o Senhor também tem provisão, suprimento, e o Senhor está enxergando todas as coisas. E nós vamos nos derramar diante do Senhor, buscando no altar dele, né? E depois a gente vai continuando, lendo, uma maravilha, a palavra do Senhor é tão poderosa, é tão maravilhosa, que ela sempre terá alguma coisa para deixar, um ensino, uma edificação, né? Um consolo, um conforto, um milagre. E nós somos o povo que crê no milagre em nome de Jesus. Nossa casa, nossa família, nossos queridos. Eu tenho orado por muitos aqui, né? Alguns eu tenho falado, outros não têm dado tempo. Solange, familiares, a Graça Carvalho, familiares. Também todos que estão aqui, a minha tia Rosália, a minha tia Alzira, filhos, netos, todos os meus tios, filhos, netos, genros, noras, meus pais, seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho, Magda, Sueli Felintro, Walter, Kátia, Raquel, o Senhor esteja sobre a tua vida. Amanda, familiares, Fábio, familiares, Márcia e Fábio, familiares, estou orando pela Ana Cláudia, né, Márcia, que está com tá para nascer a sua filhinha, Luna. Então nós estamos orando pelo José Antônio, porque estão morando na Colômbia. Então estamos orando, estamos clamando diante do Senhor. João, Roseli, Ângela, familiares, filhos, a graça, a presença, o poder de Deus, o Bispo Antônio, Suzy, Priscila, familiares, filhos, netos, os irmãos da Suzy, Sérgio e Sidney. Nós estamos orando, clamando, colocando todos diante do Senhor. Também na família, não na família, nas pessoas que trabalham com o seu João, a dona Dária, o alemão, né? O apelido dele é alemão, carinhosamente chamado de alemão, o alemão, o seu Antônio, que estão
né, passando pela Covid-19, estão internados no hospital, na UTI. Nós estamos orando, colocando, clamando diante do Senhor. E ao mesmo tempo, sabendo que o Senhor tem um fôlego, sabendo que o Senhor tem uma alegria, sabendo que o Senhor tem uma disposição, uma capacidade de crer nas suas promessas, na sua palavra, que Ele toca, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele renova. Em nome de Jesus, estamos orando pela Eva, o Carlos, filhas, genros, netinho, também familiares que estão passando pela Covid, né? O Gerson, a Mônica, que estamos orando, seus familiares, também o Sandro, o Fábio, familiares, né? E também a Dirce, o seu Nelson, a tia Sede, todos ali, a presença, o poder, o mover, a graça do Senhor se derramando com cura, com saúde, com bem-estar. Vamos orar, colocar diante do Senhor e também expor a nossa ferida como povo, como nação brasileira, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo isso que está acontecendo, porque em tudo o Senhor sempre tem um caminho para ensinar, para libertar. E a Bíblia fala que era num ambiente de deserto, porque o Senhor se retirou para o deserto para orar, buscar ao Pai. E a multidão o seguiu. E de repente, a multidão estava no deserto. Mas o deserto, aos olhos do Senhor, é o lugar do milagre, é o lugar das maravilhas, é o lugar dos sinais, é o lugar onde a presença, a autoridade e o poder de Deus se manifestam. É o milagre que está ali para ser produzido e reproduzido. E exatamente o povo estava nesse momento. E nós, como povo brasileiro, como nação, estamos nesse momento, no deserto por uma série de razões. Mas o Senhor é Deus, e a tua palavra diz que o Senhor, com a tua compaixão, não permitiu que aquele povo fosse despedido. E nós, Senhor, te clamamos pela tua compaixão, pela tua misericórdia, pelo teu mover de cura, de saúde. Toca, visita esses hospitais, essas pessoas, ó Deus, essas famílias enlutadas que choram os seus queridos, ó Deus, no sentimento de incapacidade, de impotência. Deus, derrama-te, visita com a tua cura, com a tua saúde, vias respiratórias, vias aéreas, pulmões, órgãos, situações de comorbidade, de fragilidade na saúde. Deus de poder, tem misericórdia do nosso povo, visita com saúde, com cura, toca, restaura, ressuscita. Ó Deus, desde o norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, Senhor, move-te em amor, em compaixão, em misericórdia. Ó Deus de maravilhas, faz a tua obra de milagres, porque o Senhor faz o bem, porque a tua palavra diz que o Senhor se compadeceu, e nós precisamos que o Senhor se compadeça do nosso povo, da nossa gente, da nossa terra, do nosso país. Lugares como a região norte, que as pessoas estão morrendo, nem conseguem ir até o hospital porque não tem hospital. Tem misericórdia, Deus de poder, traz da tua graça, da tua cura. Nós como povo brasileiro e nós como igreja, mas também no nome do povo brasileiro, te pedimos perdão. Perdão pelo pecado, pela transgressão, pela rebeldia, pelo ouvido que não foi sensível à tua voz, à tua graça, à tua salvação, ao teu senhorio. Nós estamos distantes do Senhor e nós te pedimos perdão. Tem misericórdia. Ó Deus, não nos enxergue, como diz Davi, através do nosso pecado, da nossa transgressão, mas nos enxergue pela tua compaixão, pela tua misericórdia, pelo teu nome que está sobre nós. E nós te louvaremos e daremos ao Senhor sempre toda a honra e toda a glória. Toca, visita,
derrama-te com a tua alegria. E agora nós te clamamos pelos nossos queridos que estão aqui, todos, seus familiares, seus lares, todos que estão representados aqui. Deus de maravilhas, move-te dos céus, tocando, visitando, restaurando, renovando, trazendo à existência condições de sucesso, de prosperidade, vida financeira, vida material, vida profissional. Ó Deus de poder, ainda que nós vivamos toda essa adversidade, assim como o Senhor preservou o teu povo na terra de Gósen, assim como o Senhor preservou o teu povo sempre, aqueles que te serviam, aqueles que declaravam o teu nome, preservando, cuidando, guardando, escondendo a sombra do Onipotente, assim seja sobre cada servo teu e cada família aqui representada, os seus queridos, em nome de Jesus. Move-te dos céus, ó Deus, para que nós possamos viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Toca, Senhor, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso psicológico, sentimentos. Toca, Senhor, no nosso organismo, Senhor, órgãos, coração, fígado, rins, pâncreas, circulação sanguínea, artérias, veias, tendões, nervos. Move-te, Senhor, ciático, toca, move-te dos céus, a plenitude do Senhor, a glória, a presença sempre eterna do Senhor sobre a tua vida. Olhos, recebam cura. Ouvidos, recebam cura. Tireoide, receba cura. Todo desequilíbrio de taxas, diabetes, pressão alta, tudo aquilo, ó Deus, que desequilibrou, que não está sendo de maneira saudável, que o Senhor possa tocar, interferir, curar, visitar, renovar, ressuscitar, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, a presença, o poder, o mover de Deus, trabalhando, curando, restaurando, renovando, trazendo saúde, vigor físico, mental, emocional, trazendo vigor na vida profissional, nos sonhos, nos projetos. Visita, Senhor, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Que nós tenhamos um sábado maravilhoso, um final de semana muito especial, e amanhã, domingo, dia de Santa Ceia, no domingo à tarde, às 4:30 da tarde, que nós estejamos nos preparando e que a tua graça, a tua glória sejam a nossa marca, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Porque você sabe, Ninguém pode separar do amor de Deus, ninguém, porque esse amor está selado em Jesus Cristo sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Por isso, ninguém pode te resistir, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Glória a Deus, o Senhor te abençoe. Até amanhã, fique na paz. Um sábado muito especial e maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? Bispo Antônio fala, amém. Boa semana a todos os irmãos. Amém, Bispo Antônio. Boa semana para todos. Se bem que amanhã, 10 horas da manhã, estamos de volta aqui. Amanhã, 10 horas, Como todo dia, no domingo também, e domingo às 4:30, porque é domingo, 4:30, com ceia do Senhor. Deus te abençoe, fique na paz. Olha, que você tenha um dia muito especial e maravilhoso. Sabe por quê? É o dia que o Senhor colocou sobre a tua vida. Não para calamidade, para a vida, para milagre, para o sobrenatural dele se manifestar sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. A palavra se transformando em realidade, a palavra rema, a palavra com força para acontecer e manifestar. Amém? Deus abençoe. Um beijo para você. Até amanhã. Tchau, tchau.